Amém, glória a Deus. Que alegria podermos estar aqui mais uma manhã, aprendendo a palavra do Senhor. E nós devemos aproveitar cada minuto, cada oportunidade, porque Deus só precisa de um coração aberto, disposto a ouvi-lo. E quando temos um coração aberto, disposto a ouvi-lo, Deus pode trabalhar de acordo com cada uma das nossas necessidades. Amém? Deus está aqui para trazer uma palavra para todos. Mas eu creio num Deus poderoso que, através do seu Espírito, Ele trata de maneira personalizada com cada um de nós. Glória a Deus, porque Deus ele tem essa capacidade, Ele tem essa habilidade de tratar a cada um de nós de uma maneira singular. Deus não trata simplesmente por atacado. Deus trata muitas vezes de maneira personalizada, singular, de acordo com a nossa necessidade. E é preciso somente o quê? Estar disposto a ouvi-lo. Aleluia. E essa é uma manhã oportuna para nós ouvirmos a voz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Afinal de contas, nós podemos superar isto. Nós podemos superar qualquer dificuldade que venha sobre a nossa vida, qualquer intempérie, qualquer afronta, qualquer obstáculo que apareça em Cristo, que é maior e habita em nós, nós podemos superar. Aleluia, queridos. Esse tem sido, na verdade, todo um livro que nós temos estudado sobre um assunto muito importante, sobre um assunto essencial dentro da palavra de Deus, sobre a questão de como a gente confrontar, perdoar e seguir em frente. Porque nós, na nossa vida, nós estamos sujeitos a muitas coisas que vêm para nos parar, para querer entrar no nosso coração, que não tem uma influência de Deus, muitas vezes tem uma influência da carne, uma influência maligna, e se nós permitirmos, isso pode nos paralisar. E eu costumo sempre dizer que Deus é um Deus que trabalha em cima de princípios. Deus ele é um Deus que estabeleceu princípios em todas as áreas da nossa vida. A semeadura e a ceifa é um princípio que Deus estabeleceu. Então, Deus trabalha sempre em cima de um princípio. Isso também, para o negativo, é verdade. As nossas palavras, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz de negativo, muitas vezes nós, o quê? Estamos colhendo não algo que Deus planejou para nós, mas fruto de algo errado que nós plantamos lá atrás. Na verdade, nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos ontem. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. Quer dizer que Deus é mau, que o que está acontecendo às vezes de mal na minha vida é uma coisa que Deus quer simplesmente? Não, às vezes tem um plano maior, mas às vezes é algo errado que a gente plantou lá atrás. E da mesma forma, Deus estabeleceu um princípio de perdão, de andar em amor, de obedecer os princípios da palavra nesse assunto que, irmãos, se a gente observar, a gente vai ser bem-sucedido. Vai ser feliz, vai ter vitória, porque eu vou dizer uma coisa para você, se a gente parar e pensar, esse é um assunto que envolve uma grande porcentagem da nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você, o seu sucesso ou a sua derrota depende disso. O seu crescimento, ou você ficar estagnado ou até retroceder o que você já cresceu, depende disso. De que, Luciano? De você manter um coração limpo, puro, guardado de mágoas, ressentimentos, de coisas que contaminam o nosso coração e que podem realmente nos privar da graça de Deus e nos fazer ficar, no mínimo, estagnados, quando não nos faz retroceder. Queridos, isso é um assunto muito importante, isso é um dos princípios que Deus estabeleceu na palavra, e é importante demais a gente observar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. E o título da nossa lição é o capítulo 8, viu? E o título desse capítulo é Hora de Deixar Passar. Esse é o capítulo 8 do livro Você Pode Superar Isto. Nós podemos deixar muitas coisas que sobrevêm à nossa vida passar, queridos. Amém? Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Atentando diligentemente, para que a raiz de amargura não
brotando em nosso coração, ela venha, nos prejudique e chegue a contaminar muitas pessoas. Queridos, por que que isso acontece? Uma coisa interessante a gente observar. Deus, ele é um Deus que trabalha com muitas pessoas. Deus, na verdade, ele é um Deus de uma sabedoria maravilhosa e trabalha de uma maneira particular e personalizada com cada um de nós. Ou seja, Deus não fez ninguém igual. Nenhum de nós somos iguais. Nenhum. Todos somos diferentes. Eu sou diferente de você, você é de mim, você é diferente dessa pessoa que está no seu lado. Porque Deus, ele trabalha em cima das diferenças. E Deus, na sua sabedoria, ele criou uma diversidade muito grande. E nós louvamos a Deus por isso. Nós vemos as diferenças acontecendo em todos os lugares, gente. Na nossa casa, com os nossos pais, nós somos diferentes deles. Somos diferentes dos nossos filhos. Nós vemos isso nas escolas. Nós somos diferentes dos nossos colegas de escola. Eles são diferentes de nós. Nós vemos isso acontecendo em todos os lugares que a gente for. Se a gente for no mercado fazer a feira, lá tem uma pessoa que é bem sistemática, vai estar lá com um caderninho, olhando cada preço de cada coisa. Tem outros não, que olha, gostei disso aqui, derruba dentro do cesto e vai embora. Não é verdade? Somos diferentes. Cada um tem um jeito, tem uma personalidade, tem uma maneira de ser. E deixa eu dizer uma coisa para você, dentro da igreja não é diferente. Deus trabalha com a diferença. E aqui está cheio de pessoas diferentes. Pessoas que têm gostos pessoais. Eu gosto de uma coisa, você pode não gostar da coisa que eu gosto. E eu estou dizendo de coisas naturais. Você pode gostar de feijão e arroz e eu posso não gostar. E entre diversas cores, você pode gostar de uma camisa florada e eu posso não gostar. É uma opção. É pecado isso? Não. Mas é o quê? Mas é uma questão de diferenças. Nós somos diferentes. Agora, uma coisa, que a diferença é errado? Sim ou não? Sermos diferentes é errado? Ou Deus queria que todo mundo fosse igual? Não. Mas existe uma coisa que acontece no meio das diferenças, chamada conflito. Porque onde há diferenças, há uma chance muito grande de acontecer conflitos. Queridos, até mesmo irmãos gêmeos, que nascem numa mesma placenta, crescem ali na mesma família, criados pelos mesmos pais, às vezes vestindo até as roupas iguais, eles crescem e se tornam diferentes, recebendo a mesma educação, criados no mesmo ambiente e têm, muitas vezes, personalidades diferentes, mesmo sendo gêmeos idênticos. Então, Deus trabalha em cima de quê? De diferenças. E em cima dessas diferenças pode acontecer o quê? Conflitos. Queridos, e os conflitos, eles acontecem das mais diversas formas. E nós vemos os conflitos acontecendo. A gente em casa, muitas vezes, conflito com os irmãos, conflito com o pai, com a mãe, o pai e a mãe com o filho. A gente tem os conflitos também com os cunhados, com a sogra, com um monte de gente, né? Por causa de questões diferentes, né? O povo diz que bendito seja Adão, que não teve sogra, né? Mas glória a Deus, porque nós podemos viver bem com a nossa sogra, irmãos, amém? Aleluia. Nós devemos entender isso, queridos, que relacionamentos vão gerar conflitos. Vão gerar conflitos em todas as áreas. Porque cada um de nós temos uma personalidade diferente. E muitas vezes uma personalidade que eu tenho, ela às vezes se dá bem com outra personalidade. Mas às vezes a personalidade que eu tenho não se dá muito bem com outra pessoa, que geralmente tem uma personalidade parecida, né? Porque nós muitas vezes, quem tem uma personalidade muito forte, não vai se dar muito bem com outra pessoa que também tem uma personalidade muito forte. Porque aí pode sair fogo, irmãos. O negócio pode incendiar. E é preciso alguma coisa, sabedoria para aprender a conviver nos relacionamentos. Porque eu digo uma coisa para você, se você está vivendo uma situação de conflito, e às vezes um conflito que não ficou somente um conflito leve, às vezes até algo foi gerado no seu coração de uma tristeza, até uma mágoa, quem sabe até um ressentimento,
uma amargura. E se você não está vivendo em conflito com ninguém, deixa eu te dar uma boa notícia, você vai entrar em conflito com alguém. Mais cedo ou mais tarde, você vai entrar em conflito com alguém. Vira essa boca para lá, Luciano. Você vai entrar em conflito com alguém depois. Essa é uma verdade. E nós precisamos o quê? Estar preparados para lidar com esses conflitos e com essas diferenças. Amém, irmãos? E eu preciso, na verdade, a gente precisa compreender a vontade de Deus para nós. Porque no versículo 14, você mantém sua Bíblia aberta nesse livro aí de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, Deus estabeleceu um princípio o quê? De a gente andar em perdão, de a gente andar livre de amargura, de a gente andar de maneira com sabedoria no meio dos relacionamentos, no meio dos conflitos. Porque quem vive obedecendo a Deus está livre de conflito? Não. Todos nós, independente de como vivemos, vamos ter conflitos. Agora, a maneira como nós vamos lidar com eles, isso é o que faz toda a diferença. E Deus está dando um conselho aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O conselho de Deus é: siga a paz com todos. Queridos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E muitas vezes esse assunto de raiz de amargura brotando vos perturbe e vos contamine, muitas vezes esse assunto é pregado de uma maneira separada do versículo 14. Porque muitas vezes não se compreende uma coisa, que no momento em que a gente abre o coração para que uma raiz de amargura brote, ela vai comprometer a nossa santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E atente diligentemente para que ninguém permita que uma raiz de amargura brotando vos contamine e perturbe aos outros. Queridos, sabe por quê? Porque Deus estabeleceu o princípio para a gente andar em cima dele. Sabe por quê? Porque se a gente entrar num conflito e permitir que coisas erradas entrem no nosso coração, isso vai paralisar a nossa vida. Vai impedir o nosso progresso e o nosso sucesso. E eu acredito que não é isso que você quer para você. Não é isso que você quer para a sua vida, uma vida estagnada, uma vida que você não avance, não cresça e não progrida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para você mesmo. Seguir a paz com todos. Esse é um conselho de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso relacionamento vertical, ele vai depender do nosso relacionamento horizontal. E Deus estabeleceu esse princípio, sabe por quê? Porque quando os nossos relacionamentos na horizontal são afetados, o nosso relacionamento na vertical acaba sendo comprometido. Isso é verdade, Luciano? Rapaz, a Bíblia está cheia dessas coisas. E tem muito crente, está vindo para a igreja, está ouvindo a palavra, está vindo para os cultos, está dizendo que é crente mesmo, e eu acredito, mas está com a vida impedida, barrada, e não cresce. E muitas vezes tem uma causa e tem um motivo, e a gente precisa aprender para a gente atentar diligentemente. Sabe por que Paulo não disse que é Paulo realmente o autor, né? Alguns estudiosos dizem que foi Paulo o autor de Hebreus, outros não tem uma concordância, na verdade não tem uma exatidão. Mas o autor aqui de Hebreus diz o seguinte: atentando diligentemente. Por que deve atentar diligentemente? Porque é algo sutil, é uma armadilha. Uma pessoa sabendo que tem uma armadilha ali, ela vai passar por lá? Não, ela precisa estar ligada para saber que tem uma armadilha ali, para ela não cair nela. Isso é uma armadilha que muitas vezes de nós somos o quê? Nós somos enlaçados por ela. E às vezes nós não nos damos conta, e quando der fé o nosso coração está contaminado com essas coisas. Queridos, sabe por quê? Quer dizer, Luciano, que se eu não viver bem, se eu guardar coisa errada no meu coração a respeito de qualquer pessoa, eu vou afetar meu relacionamento com Deus? É isso que Deus está dizendo. Me prove na Bíblia, que eu sou crente da Bíblia. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Essa é a oração do Pai Nosso que a gente, às vezes, de maneira automática aprendeu, mas não observa o conteúdo que ela tem. E ela diz, perdoa-nos como nós perdoamos. Então, quer dizer o quê? Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Até num conselho que Pedro dá para os casados, né? Lá em 1 Pedro 3,7, diz o seguinte, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, como vaso mais frágil, tal, com respeito, para que não sejam impedidas as vossas orações. Orações podem ser impedidas? Pode. Pedro está falando diretamente para os casados aqui, mas isso você pode trazer para outra área também, para o relacionamento com outras pessoas. Então, quer dizer que se eu não estiver vivendo bem com Fiamma, se eu estiver num pé de briga com ela, estiver intrigado dela, estiver realmente numa situação de conflito, de contenda, sem me reconciliar com ela, então quer dizer que as minhas orações Deus não vai ouvir? Exatamente, Deus não vai ouvir as minhas orações. Queridos, e a gente precisa atentar para essas coisas, para que a gente não erre. É interessante, vocês lembram lá em Mateus 5,24, diz também, olha, se alguém vier para o culto e vier deixar a sua oferta no altar, quando chegar aqui para deixar a oferta, eita, eu lembrei que tem alguém que tem algo contra mim. A Bíblia diz o quê? Deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilia-te com teu irmão e depois vem e oferece a tua oferta. Quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Então, o meu relacionamento com as pessoas afeta o meu relacionamento com Deus, sim ou não? Sim. Então, eu preciso viver bem. Vamos colocar isso nesse sentido. Eu preciso viver bem na horizontal para que a vertical esteja de maneira correta. Esse relacionamento entre nós com Deus precisa de o nosso relacionamento com as pessoas estar bem para que tudo flua de maneira produtiva, queridos. Amém? E nós vemos isso tudo na palavra. Por isso que esse assunto e santificação estão interligados. Eles estão unidos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está junto com o próximo versículo. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, todos nós cremos que o fluxo da graça sobre a nossa vida foi o que nos trouxe perdão, foi o que nos trouxe reconciliação. Nós não fomos perdoados, salvos porque merecemos. Todos creem nisso, amém? Ninguém foi salvo e perdoado porque merece. Mas isso é o quê? Um fluxo da graça. Mas eu posso impedir o fluxo da graça sobre a minha vida quando o quê? Quando eu permito que raiz de amargura entre no meu coração. Por isso que aqui diz que ninguém se prive da graça de Deus. Porque a partir do momento em que eu permito que uma raiz de amargura, um ressentimento, se aloje no meu coração, eu faço com que a graça de Deus ela seja privada na minha vida. Eu faço com que a graça de Deus ela seja estagnada na minha vida. Porque o fluxo da graça depende disso, queridos. De um coração limpo e livre de ressentimentos. E a gente precisa atentar para essas coisas. Então, é um assunto importante, porque o que a gente vê de crente com creca no coração não é brincadeira, irmão. Você chega perto, das vezes, dos crentes, eu não estou dizendo nem de pessoas do mundo, dos crentes, você não conversa 5 minutos com elas, você já começa a ver que ela está soltando coisas de pessoa ressentida, de uma pessoa que é magoada, de uma pessoa que está ferida. Será que eu estou exagerando ou não é verdade? Muitos crentes, o pastor sabe muito melhor do que eu desse tipo de coisa. Quantas pessoas vêm se aconselhar? Quantas pessoas vêm, e glória a Deus quando vem pedir ajuda, né? Quando vem se aconselhar porque quer resolver a situação. Mas tem pessoas não, que se fecham, acham que estão na razão e realmente se privam da graça de Deus. Se priva, quer dizer que a graça, queridos, a graça ela está em manifestação, ela está em operação. Eu, pessoalmente, é que posso me privar dela. Isso é o que o que o autor está dizendo aqui. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Lá em 2 Coríntios 6,1 diz o seguinte, olha, vocês tomem cuidado para que ninguém se separe da graça de Deus. Como é que eu me separo da graça de Deus? Quando eu permito que certas coisas entrem no meu coração e esse fluxo da graça ele fique impedido sobre a minha vida. Atentando diligentemente. Outra versão diz, com cuidado, cuidem, prestem atenção. Ei, fica ligado.
para que ninguém permita isso entrar na sua vida. Por quê? Porque isso é uma armadilha, querido. Isso muitas vezes vem de uma maneira sutil, que acaba nos envolvendo de uma forma que a gente acha que no nosso caso é diferente, que Deus entende a nossa situação e que Deus vai passar a mão em cima da nossa situação. E muitas vezes nós estamos nos privando da graça de Deus e isso o quê? Está impedindo o nosso relacionamento com Ele. Então, eu estou vindo para a igreja o quê? Em vão. Eu estou orando em vão, porque eu estou com as minhas orações impedidas, bloqueadas. Isso é sério ou não? É seríssimo. É seríssimo. E essa base, querido, desses ensinamentos é o que vai nos dar estrutura para que a gente funcione bem em tudo, porque de nada vai adiantar se você tiver com o coração cheio de creca, vier um profeta aqui, você te beife no chão, você pode cair e levantar 50 vezes. Você pode pular aqui no momento de celebração, declarar vitória e plantar bananeira aqui no Espírito. Se você tiver com seu coração guardando o que não deve, suas orações serão impedidas. Então, é um assunto importante ou não? Mas a gente precisa atentar para ele, para que a gente não permita que o nosso coração esteja com isso. E alguns de nós podem já estar com algo dentro do nosso coração, aqui nessa manhã mesmo. Outros podem estar com o coração limpo, mas pode ter certeza de uma coisa, você vai ser tentado a sujar seu coração mais cedo ou mais tarde. Conflitos, eles vão aparecer. E a maneira como você vai lidar com eles vai fazer toda diferença para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Queridos, Satanás não é burro. Satanás, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é astuto. E ele sabe muito bem, por isso que a Bíblia diz, atentando diligentemente, é para prestar atenção, porque ele é astuto, ele é sagaz. E ele tenta nos envolver de uma maneira que às vezes a gente não percebe, a gente não atenta, e isso vai o quê? Trazer grande prejuízo para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, porque a gente tem aprendido o quê? Que o nosso relacionamento espiritual é afetado por causa da mágoa e do ressentimento. E nós vemos que até pesquisas mostram que o quê? Que uma pessoa que deixou o ressentimento, a mágoa e a raiz de amargura entrar no seu coração, não somente afetou ela de maneira emocional. Até doenças físicas já é comprovado pela ciência que uma pessoa que guarda coisas erradas no coração está sujeita a sofrer. A própria ciência comprova isso. Então, é algo que não causa dano somente ao emocional. Não causa somente dano ao nosso corpo físico, mas causa também, acima de tudo, um dano espiritual, em que nosso relacionamento com Deus é bloqueado por causa desse tipo de coisa. É interessante que a gente aprenda aqui na igreja, e é um versículo maravilhoso, é um fundamento desse ministério. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, 24, que tudo o que pedirdes orando, crede que já o recebestes e você vai ter. Versículo 25, e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que o vosso Pai perdoe as suas ofensas. Porém, se não perdoardes, o Pai também não perdoará as suas ofensas. Os versículos estão ligados ou não? Estão ligados. É todo dentro de um contexto. Então, não adianta eu falar para o monte, não adianta eu declarar a palavra, não adianta eu estar aqui me descabelando, dizendo que estou crendo, que estou permanecendo na palavra, se eu estiver guardando algo que eu não perdoei de alguém, isso tudo vai ser em vão. Então, irmãos, é algo sério. Que a gente atentando, a gente vai ter sucesso. Isso vai servir de quê, queridos? Isso está servindo de remédio para alguns e de vacina para outros. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se Satanás não conseguir lhe derrubar, lhe atraindo pelos desejos da carne, pelo mundo, e de alguma forma ele vai tentar usar pessoas para contaminar seu coração. Pode ter certeza de uma coisa, não, eu não largo Jesus por nada, estou firmado, está pensando que uma festinha de São João me atrai mais? Atrai não, nem ligo, estou nem aí. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que você não cede a certos desejos mais, que você amadureceu e cresceu. Eu não estou dizendo isso, querido, se às vezes você sofre alguma tentação em alguma área, isso não venha como condenação para você, o Senhor está aqui para te fortalecer, amém?
Cada um sabe os seus pontos de fraqueza. Mas eu estou dizendo, nessa área, às vezes a pessoa não é atraída por aquilo que é visto diretamente, como pecado. E realmente não cai por essas coisas. E Satanás, ele sabe disso e ele vai tentar outras formas para tentar agarrar o nosso coração. E quando ele consegue nos privar de uma vida de sucesso. Nossas orações vão ser impedidas. Nós vamos falar para o monte e o monte vai continuar lá olhando para a gente. E nada vai surtir efeito na nossa vida. Então, essa é uma manhã para a gente poder o quê? Poder examinar o nosso coração, porque esse é um assunto, querido, nós estamos estudando um livro inteiro sobre um assunto que a gente precisa prestar atenção. Não é só sentar na cadeira para passar tempo ou porque não tinha outro lugar para ir. É para a gente entender e compreender e fazer um autoexame. O meu coração está livre disso? O meu coração está guardado desse tipo de coisa? Porque se o meu coração não tiver, quem vai sofrer o dano sou eu mesmo. Não é que Deus está sendo um perseguidor, queridos. Guarde isso aí no seu coração, comigo que você vai ver uma coisa. Eu vou pegar você e vou acabar com a sua vida. Não. Deus, muito pelo contrário, Ele está interessado em que você, o quê? Atente para a direção dEle, para que você seja livre e deixe isso passar. Amém? No livro, na página 133, como eu disse, conflitos é algo que acontece na vida de todos nós. Amém? Página 133, o autor, ele fala aqui no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: normalmente é melhor dizer gentilmente o que se sente e superar isso do que deixar que essas emoções se transformem em um monstro feio, esperando para se esgueirar em um momento oportuno e atacar sua vítima. Isso é frequentemente o que acontece quando você permite que as emoções negativas sejam ignoradas. O confronto pode ser incômodo e desconfortável. No entanto, é muito menos doloroso do que ter que se desculpar mais tarde por ter uma explosão de carnalidade, assim como um vulcão que vomita lava destrutiva em tudo a seu redor. Queridos, às vezes acontece o seguinte na nossa vida, isso é coisa bem prática. Às vezes a gente é do tipo de pessoa que não expõe e não a confronta. E a gente às vezes se sujeita a certas situações e vai aguentando no relacionamento, vai aguentando, se expondo àquela situação, que chega uma hora que a pessoa estoura, que os outros dizem: oxe, por que ele fez isso? Por um motivo tão pequeno, às vezes a situação foi tão boba, desnecessária, não foi algo tão sério para aquilo ter uma repercussão tão grande, mas às vezes acontece, sabe por quê, queridos? Por causa de um acúmulo que estava tendo no coração. De um ressentimento, de uma mágoa, de uma decepção que foi acumulando, e chega uma hora que do nada a pessoa estoura. A pessoa diz, e precisava disso? E realmente a situação era coisa tão, às vezes, tão pequena, que a pessoa não entende por que uma reação tão grossa e tão pesada. Aí depois, é como o autor diz, a gente depois vai ter que o quê? Vai ter que tentar remendar uma coisa muito maior de uma lambança que a pessoa mesmo fez, né? Aí depois vai ser o quê? Vai ser muito pior para tentar consertar aquilo que foi feito. Gente, eu não sei se só aconteceu comigo, se já aconteceu com algum de vocês. De estourar, às vezes, por nada e as pessoas não entenderem. E você depois, não, era por causa de um conjunto de coisas que vinha acontecendo. Em que eu não abri o coração, em que eu fingi que estava tudo bem e simplesmente foi deixando acumular. E uma hora estoura. E quando um conflito grande se gera por causa desse tipo de coisa. Queridos, e é interessante uma coisa, sabe por quê? Porque nos relacionamentos é o seguinte, sempre tem uma figura interessante que é sobre o seguinte, nos relacionamentos geralmente tem aquelas pessoas que são que nem a tartaruga, né? A tartaruga, ela é o quê? Ela é daquele tipo de coisa que quando tem um conflito, o problema, ela vai, recua e se esconde dentro do casco, né? E fica só guardando. E tem aquele que é que nem o gambá, né? O gambá, quando ele é provocado tudo, você já sabe o que acontece, né? Ele exala para todo mundo saber o que está acontecendo com ele. E eu vou dizer uma coisa para você, geralmente, um gambá sempre casa com uma tartaruga. Geralmente sempre acontece isso. E quem dos dois está certo, queridos? Nenhum dos dois. A tartaruga não está certa porque muitas vezes, em vez de ela ir para o conflito, ela se acovarda e se esconde dentro do casco.
É melhor evitar isso aí e deixar passar. Deixar isso aí, abafar o negócio, né? Já o gambá não. O gambá é aquele que tem o dom da briga, né? Ele quer ir para o fight, quer ir para a luta e quer resolver as coisas. E o problema dele, às vezes, é que ele acaba tratando essa situação e ele acaba o quê? Não tratando de amor, sendo grosseiro, usando palavras que não deveria e falando da forma que não deveria. E acaba o quê? Sendo tão errado quanto a tartaruga. Então, queridos, é preciso a gente ter sabedoria nos relacionamentos para a gente poder o quê? Viver bem. Afinal de contas, os opostos se atraem, né? Geralmente, nos casamentos, a gente vê isso acontecendo. E a gente precisa de sabedoria. E por falta de sabedoria nessas questões, muitos casamentos estão acabando. Por causa dessa sabedoria, muitos casamentos dentro da igreja estão num fiasco. Não estão se separando só para não dizer o outro. Se eu separar, eu não posso casar de novo. Aquele tipo de coisa. Claro, salvo as exceções. Estou dando aqui um exemplo bem generalizado, queridos. Às vezes não separa por outros motivos. Mas às vezes o quê? O relacionamento já está o quê? Um caos. Por causa de falta de sabedoria nessas coisas, queridos. E é interessante que eu queria até que você abrisse também a sua Bíblia, deixasse marcado aí em Hebreus e abrisse também aí em Lucas 17, para a gente continuar aqui a lição. Lucas capítulo 17. E aí, você é um gambá ou uma tartaruga? Qual desses bichos você se enquadra melhor? Aleluia. Queridos, página 134 do livro. Você pode deixar a Bíblia aberta, viu? Aí diz o seguinte: essa questão de honestidade é um grande tema no corpo de Cristo. Ele diz o seguinte, o autor: muitos cristãos são desonestos sobre o que realmente pensam e sentem. Por dentro estão vermelhos de raiva em relação a alguém por uma ofensa percebida, mas ainda assim sorriem para aquela pessoa e fingem que está tudo bem, quando não é bem assim. Essa falta de honestidade divide secretamente os cristãos e impede o poder de Deus de fluir livremente entre os membros do corpo de Cristo. Queridos, a gente vê isso, quem é crente mais das velhas, vê isso acontecer demais. Tem gente que às vezes está num relacionamento, está num departamento, às vezes trabalhando com uma pessoa, e começa a juntar as coisas. Em vez de chegar, ter uma conversa franca e resolver a situação, não. Vai juntando, e a hipocrisia maior do mundo, vê a pessoa sorrindo, quando é pelas costas fala dela, critica ela. Isso acontece ou não? Eu estou mentindo. Quando é na frente da pessoa que ela deveria sentar e resolver a situação, ei, tudo bem, e abraça, é hipocrisia e um fingimento. Quando é pelas costas, é falando mal da pessoa, é difamando ela e não resolve a situação. Isso acontece demais entre os relacionamentos. Então, eu estou falando aqui que a gente está em família, amém, pessoal? A gente precisa tratar dessas coisas no nosso meio. Às vezes o quê? Está trabalhando num departamento e às vezes o líder teve atitudes e continua tendo atitudes que você não se agrada. Por que você não senta com ele e diz, eu não estou gostando disso que você está fazendo, não? Como é que a gente resolve? Porque, pessoal, é melhor você ser franco, ser transparente. E isso a gente vai ver como isso deve ser feito mais um pouquinho para frente, mas é melhor você ser franco, ser transparente, do que ficar guardando as coisas e depois estourar do nada. Aí quando der fé, você vê pessoas que largaram onde estavam, pessoas que se desviaram da igreja, pessoas que fizeram isso ou aquilo, e quando você vai, se você for conversar com a pessoa, não demora muito para você ver que estava com o coração cheio de creca. Mas viviam fazendo isso comigo, e tu falou para a pessoa? Porque às vezes a pessoa, gente, às vezes a pessoa acaba errando, não é por maldade. Às vezes a pessoa acaba errando, não é porque percebeu, às vezes a pessoa acaba falando de uma forma, às vezes acaba tendo um tipo de atitude que não era aquilo que a gente queria expressar, foi mal entendido, foi mal compreendido, e a pessoa não vem esclarecer, guarda no coração e acaba se desviando. Acredito que o pastor mesmo já passou isso inúmeras vezes, gente.
às vezes falar uma coisa que, com coração de pastor, de amor, mas às vezes falou de uma forma que foi mal interpretado, foi mal entendido, e às vezes a pessoa ficou ressentida com o pastor, em vez de dizer, pastor, me explique isso aqui, por que o senhor falou isso? Seria muito mais franco vir e tratar. Tem algumas coisas, por exemplo, eu conversei com o Lucivaldo, que eu gosto da atitude do cara. Se ele não gosta, ele vem e diz para você, cara. Olha, por que isso aí? Não faça mais isso não, que eu não gosto disso não. Isso é o quê? Isso é um sinal de desrespeito e de afronta? Às vezes não, querido. Isso é um sinal para o quê? Para manter os relacionamentos fortes e saudáveis. Porque eu digo uma coisa para você, eu tenho certeza que o pastor prefere uma pessoa que venha para ele com sinceridade, diga, pastor, eu não gostei disso, e peça uma explicação para o pastor, e as coisas se resolvam, e um se perdoe. E se o pastor errou, eu tenho certeza que ele não vai ter problema de dizer, meu irmão, me perdoe que eu falei da maneira errada. Às vezes ele nem se percebeu, né? Mas às vezes uma conversa, querido, traz à tona uma coisa que a pessoa não estava nem se dando conta de que aconteceu. Então você quer ser bem-sucedido? Então converse. O conflito, queridos, é necessário. O confronto é necessário. E nós vamos agora ler justamente isso que acontece aqui em Lucas 17:3. Lucas 17:3 diz o quê? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Luciano, Lucivaldo, eu sei, fez um negócio que eu não gostei de jeito nenhum. Aí, em vez de eu chegar aí com o Lucivaldo e dizer, Lucivaldo, ei, não gostei disso que tu fizesse não, cara. Isso não se faz não. Vem aqui para gente, tal. Ele disse, não, tal. Aí acaba muitas vezes se resolvendo, né? Eu vou, vejo Lucivaldo, tudo na paz, irmão, amém, glória a Deus. E o coração cheio de creca. Coxinha, e depois pelas costas, aí quando eu encontro Rony, eita, Lucivaldo acaba muito ruim. Esse fez, olha, fica fazendo umas presepadas ali, outras presepadas acolá, e quando eu estou na frente dele, eu não abro. Então, queridos, sabe por quê? Porque, na verdade, nós somos muito mais tendenciosos ao quê? A agir de maneira como tartaruga, em certas situações. A gente se esconde e fica só juntando as coisas, enquanto deveria ser mais espontâneo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo diz que o quê? Que o confronto, ele deve ser feito em amor. É aí onde está agora o segredo da situação. Porque, como eu disse, às vezes o gambá, ele, quando é tocado, ele já exala logo um mau cheiro para todo mundo ver que ele está de mau humor. Que ele está chateado com uma coisa. E a gente vê isso acontecendo, e às vezes pessoas com essa personalidade, elas têm uma tendência ao quê? Eu não levo desaforo para casa. Disse uma, leva duas. O negócio comigo aqui é arroxo. Está pensando o quê? Pensando que o negócio aqui comigo vai barato? Queridos, é uma pessoa que não tem dificuldade para confrontar. É uma pessoa que não tem dificuldade para ir para a briga. Mas é uma pessoa que erra demais porque, em vez de resolver o problema, às vezes aumenta ele por causa da forma errada de tratar e de resolver. Porque a forma, queridos, muitas vezes a gente tem que ter sabedoria no relacionamento. E aquele outro tipo de pessoa tartaruga, aquela pessoa... Eu já convivi que tem uma menina que é muito amiga minha, que ela passou a vida toda, até dentro da igreja, aguentando de tudo. O povo dizia o que queria com ela, ela não revidava. E aguentava, engolia. E eu creio que até problemas de saúde que ela tem hoje foi decorrente de uma vida toda, aguentando as coisas sem simplesmente se abrir. E com o tempo ela começou já a reagir, só que já estava envolvido demais no relacionamento. Passou um tempo desviada, uma pessoa que era crente mesmo, temente ao Senhor, conheço pessoalmente, por causa desse tipo de coisa, gente. Aí qual é a atitude correta? Sabe, queridos, a atitude correta é sempre o quê? Que haja um confronto em amor. Sabe qual é a primeira atitude? Até o próprio autor aqui, ele fala no seu livro, que você deve orar antes a respeito de confrontar uma pessoa. Sabe por quê? Porque quando você expõe a sua vida diante de Deus, Deus, olha, está acontecendo isso, eu estou me sentindo ressentido, magoado, eu estou me sentindo incomodado com essa situação, e eu estou aqui para abrir o meu coração diante do Senhor e dizer que eu estou sujando meu coração com isso. Mas eu não quero que isso, Senhor, tome conta do meu coração, porque isso vai me privar de viver uma vida boa contigo e com as pessoas. E você começa a abrir o coração, e Deus começa a tratar, e aquele sentimento de raiva que você tinha no seu coração, ele começa a ser transformado.
E você começa a ver e ter outra perspectiva, e você começa também, como o autor diz aqui, a entender o quê? A entender que você também erra com os outros. Quantas vezes o próprio Deus lhe perdoou de erros que você fez, sem lhe lançar no rosto? Ele simplesmente lhe liberou por causa da sua graça. Por quê, queridos? Nos relacionamentos vão ter conflitos. Agora é preciso sabedoria para saber lidar com eles. E quando acontecer algo maior, você precisa orar a Deus antes, para poder enfrentar a situação. E quando você for enfrentar, queridos, a situação, a forma como você vai lidar com ela é muito interessante. Sabe por quê? Eu acho que a gente deve usar sempre aquele método do sanduíche, né? Que é o pão, a carne e depois outro pão. Sabe por quê? Porque a gente geralmente deve muitas vezes vir com uma atitude de humildade, muitas vezes até elogiando a qualidade da pessoa. Você elogia as qualidades que ela tem uma conversa branda e depois você mostra para ela o erro que ela cometeu, que você não gostou, e depois fecha, mostrando que você acredita na pessoa e que vocês vão viver e crescer juntos. Essa é sempre a melhor atitude. Luciano, isso é bíblico? É. Se você vê lá nas cartas do Apocalipse, o próprio Deus chega para as igrejas, ele sempre chega primeiro com um elogio. Ele diz: eita, eu vi que você não aceita pessoas erradas no seu meio, você permanece na doutrina, você é fiel até a morte, mas eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Você pode observar em todas as cartas do Apocalipse que Deus sempre começa com elogio, mostra o que ele repreende a igreja e depois mostra que acredita no potencial da igreja. E nos nossos relacionamentos deve ser dessa forma, para a gente não ir confrontar as pessoas, porque se você for confrontar as pessoas arranhado, você vai sair numa briga maior ainda quando for tentar resolver. Então, coloca diante do Senhor, guarda o coração, porque, gente, quem aqui nunca teve situações que o magoaram realmente? Quem aqui nunca teve situações que você se sentiu realmente ferido por uma pessoa que você confiava, por uma pessoa que você respeitava, e às vezes até pessoas bem próximas de você? Que você diz: rapaz, a confiança e o respeito que eu tinha por essa pessoa, ela vacilou tanto comigo, que acabou entrando coisa errada no meu coração no que diz respeito a ela. E sabe o que é preciso fazer? É preciso deixar passar. É preciso deixar passar para que essa situação se resolva. Você precisa orar a Deus, expor isso diante do Senhor e depois sentar com aquela pessoa para resolver. Sabe qual é um dos grandes problemas dos relacionamentos, dos conflitos que acontecem? Orgulho. O nosso orgulho, muitas vezes, ele fica em primeiro lugar e isso nos priva de a gente resolver os conflitos com as pessoas. Sabe por quê? Porque é fácil arrumar uma briga. A gente, na nossa cabeça, pensa que é mais fácil a gente o quê? Simplesmente receber o perdão de uma pessoa. É fácil para ela, mas quando a gente se vê numa situação que a gente tem que liberar perdão, que foi ferida, a gente vê, às vezes, como isso, às vezes, pesa para fazer. Em que você tem que se submeter, você tem que baixar a sua crista, o seu orgulho, reconhecer o seu erro e muitas vezes fazer um negócio, ou duas palavras difíceis sair da boca. Me perdoa. Eu errei. Gente, às vezes é mais fácil ir para uma guerra, matar 100 acaba numa espada, do que você abrir a boca para dizer uma palavra dessa. E às vezes você tem que se quebrar. Deixar seu orgulho para poder você viver bem. E se você sabe que você feriu alguém, você precisa se reconciliar com essa pessoa. Você sabe que você o quê? Foi ferido por alguém, chama, repreende, mas faça isso com o quê? Fale a verdade em amor. É preciso muito amor, queridos. Quando você envolve muito amor na hora de resolver os conflitos, eles se resolvem de uma maneira maravilhosa e que a gente depois que passa aquilo ali, a gente diz: valeu a pena. Valeu a pena. Ô Luciano, e quando acontece o seguinte, de eu fazer isso e a outra pessoa simplesmente não aceitar? E quando você simplesmente vai pedir perdão à pessoa e a pessoa simplesmente lhe esnoba, lhe ignora? E ainda depois fica dizendo: oxe, o coisadinho ainda vem me pedir desculpa. Se esnobando ainda em cima de você. Querido, sabe de uma coisa? Você passou o julgamento para as mãos de quem julga com justiça. E a nossa atitude no nosso coração deve ser o seguinte: eu me reconciliei, tentei resolver, muito bem. E a vontade de Deus o quê? Eu liberei perdão, eu deixei isso passar. Sabe por quê? Porque às vezes o perdão ele parece ser injusto.
Às vezes o perdão ele parece ser injusto. A pessoa simplesmente errou, vacilou, às vezes feio comigo, e eu simplesmente tenho que deixar isso para lá. Isso é injusto. Às vezes a gente se sente injustiçado em simplesmente liberar e perdoar a pessoa. Querido, só que quando Deus estabeleceu o perdão, Deus não estava pensando no ofensor, Deus estava pensando em nós. É aquele ditado, né? A pessoa, o quê? Está tomando veneno e querendo que o outro morra. E Deus está o quê? Deus está querendo nos privar, porque quando nós liberamos perdão, o maior beneficiado não é o que ofendeu, somos nós mesmos que fomos ofendidos, porque nós guardamos o nosso coração, purificamos ele, e Deus tem livre acesso à nossa vida. E sabe o que acontece, queridos? A Bíblia diz que Deus, Ele é quem vai julgar a causa da pessoa. E a nossa atitude de coração deve ser o seguinte: que a misericórdia do Senhor alcance a pessoa e ela reconheça e se arrependa também do erro que cometeu. E se não acontecer, queridos, quem vai julgar com justiça é Deus. Ele é o reto e justo juiz que sabe julgar. Agora a Bíblia diz: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus olha, você se irou, pegou A mesmo, quer resolver na força do seu braço, Deus diz, então é por sua conta e risco. Resolva, agora eu estou fora disso. Agora a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas quando você perdoa, libera, quando você deixa passar, é hora de deixar passar. Quando você deixa passar, você bota as causas na mão de um juiz que é justo e que sabe julgar com justiça. E nós oramos para que a graça de Deus alcance aquela pessoa, ela se arrependa, ela se reconcilie. Porque, afinal de contas, queridos, ninguém foi salvo por merecimento. Eu e você não fomos perdoados porque merecemos, porque somos bonzinhos. Foi por causa dessa graça que alcançou a nossa vida e desse amor, que sem a gente merecer, que a Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Nós devemos liberar esse perdão e esse amor para a vida das pessoas, e eles podem ser tocados, alcançados, e eles podem viver uma vida digna diante do Senhor. Amém? Deixa passar. Vamos rever o que significa perdoar. É a palavra grega apieme, que significa despedir permanentemente, libertar completamente, descarregar, mandar embora. Foi usado em um sentido secular nos tempos do Novo Testamento para significar cancelar uma dívida ou liberar alguém de uma obrigação de contrato, compromisso ou promessa. Assim, significa perder o direito de manter uma pessoa cativa por um compromisso anterior ou um erro cometido. Em essência, a palavra perdoar, a palavra grega, apieme, é a imagem de libertar e liberar totalmente alguém. Como eu disse anteriormente, eu gosto da paráfrase moderna dessa palavra. Não importa qual é a ofensa, precisamos deixar passar. Se você liberar perdão, você deixa passar. Seu coração é mantido limpo, Satanás não tem acesso a você. Sua comunhão com Deus permanece inabalável e você tem suas orações respondidas e você vive em vitória, caminhando em amor nessa terra. Queridos, a melhor forma é você expor a sua necessidade, a sua causa, diante da luz da palavra. Coloque diante do Senhor. E quando você coloca, Deus lhe dá a instrução e você vence. E você vive uma vida abençoada nessa terra, com o seu coração limpo. E nada vai impedir o seu crescimento. Porque isso tem parado a vida de muitos, não poucos cristãos. Mas quando nós observamos e guardamos o nosso coração, nós vivemos uma vida vitoriosa. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.